Olá a todos e todas, né? Bem-vindos a mais um programa, né? Esse é o nosso penúltimo programa esse ano, e para esse programa nós decidimos fazer uma discussão sobre o papel da academia na divulgação científica em tempos de pandemia, ou seja, a academia sempre fez divulgação científica, mas dentro de uma lógica específica, né? E, nesse sentido, as atividades tradicionais, como congressos, publicações, né, seminários, que são sempre promovidos dentro dos espaços universitários, eles acabaram sendo inviabilizados pela nova realidade. E aí, nos vimos forçados a nos tornarmos protótipos de youtubers. Na verdade, tivemos que aprender a lidar com esses novos meios, né? Essas novas formas de comunicação. E isso foi um desafio, né? Mas, ao mesmo tempo, é interessante a repercussão que experiências como o canal Ciências Sociais em Diálogo promovem. E hoje, a ideia é discutir um pouco essa questão da divulgação científica via esses instrumentos não tradicionais. Então, eu vou começar a discussão apresentando aqui os meus colegas que vão estar participando dessa discussão. São os colegas do Departamento de Ciências Sociais da Faculdade de Ciências e Letras de Araraquara, que é o departamento que promove esse canal, né? Estão presentes aqui hoje nesse debate as antropólogas Ana Lúcia de Castro, né, e Renata Paliolello, a quem agradeço muito, a professora Maria Tereza Kerbauer, cientista política, e o professor Rafael Alves Orsi, que é geógrafo, né, e participa do nosso departamento. Estão me chamando a atenção aqui que esse programa também ele é patrocinado, vamos dizer assim, pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais, né, que está vinculado ao nosso departamento. Então, eu vou colocar uma questão para vocês, meus colegas, sobre esse aspecto da divulgação. É possível fazer divulgação científica em meios não voltados para isso, como, por exemplo, o YouTube, né? Porque o YouTube, vamos dizer assim, o que pega no YouTube são os memes, os videozinhos promocionais, etc. Nesse sentido, discutir questões, né, vamos chamar assim, sérias, ou questões estruturantes da sociedade, em dinâmicas distintas, porque esse é um ponto importante, né? Na academia, a gente tem aquela coisa de desenvolver raciocínios, e isso leva tempo, e fazer de uma forma mais dinâmica, curta, tendo que explicar coisas em tempos curtos, porque a internet não permite debates infindáveis, é viável? É positivo? Tereza, você quer começar? Eu quero começar assim. Primeiro, essa questão de que havia uma resistência muito grande por parte da academia de usar essas plataformas mais divulgadoras, né, de outros conhecimentos ou de outras questões que não fosse a universidade. Nós tínhamos alguns cientistas já que usavam essas plataformas, né? E eu acho que o caso mais candente é do Átila Yamarino, que antes da pandemia já tinha um canal no YouTube para divulgação científica, né?
Eu acho que a pandemia ela trouxe esta necessidade. Então, o volume de lives, de discussões que apareceram nas mais variadas plataformas, seja no YouTube, no Google, no Zoom, enfim, nas mais variadas plataformas, foi muito grande. E ela foi esse crescimento da divulgação científica aconteceu fundamentalmente porque a universidade ficou fechada por conta da pandemia, a necessidade fechada presencialmente, mas não as suas atividades continuaram online. Havia necessidade de ter algum tipo de atividade que trouxesse os alunos e incentivasse os alunos para participar dessas outras atividades, e isso acabou se mostrando muito interessante, cumprindo um papel que sempre as agências financiadoras cobraram das universidades, que é a relação entre conhecimento científico e sociedade. Que tipo, né, de relação a universidade estabelecia com a sociedade, como ela divulgava as suas produções. E a gente fazia isso nos jornais, em entrevistas impressas ou através das nossas produções acadêmicas, que muitas vezes não chegavam até a sociedade e a sociedade não sabia o que exatamente a universidade fazia. E eu acho que este processo, esse procedimento, que é uma mudança fundamental na forma como a academia, na universidade e a produção acadêmica se relaciona com a sociedade, ela veio para ficar. Não sei se vai continuar nesse formato. No nosso caso, nós produzimos sistematicamente, desde abril, vídeos, né, lives semanalmente. Outros casos era uma coisa mais eventual, mas acho que a produção que nós fizemos ela é significativa e deu uma mostra do que nós produzimos na universidade, na área de ciências humanas e de ciências sociais. Acho que foi muito importante isso para que a universidade se conecte com a sociedade e mostre o que a gente produz. Nós não ficamos parados nesse tempo, nós continuamos produzindo e essas lives são um pouco o resultado daquilo que a gente produziu. Obrigada, Tereza. Eu vou passar a palavra à professora Ana Lúcia e vou aproveitar para complementar a pergunta, pegando um aspecto que você levantou, que é a questão da profusão de lives. Essa profusão de lives, ela está gerando uma certa overdose de informação, ou isso é positivo? Ana. Oi, Karina, olá, pessoal. Eu penso, com relação à sua primeira pergunta, que a gente precisa pensar um pouquinho primeiro sobre o conceito de divulgação científica. Como é que o que a gente está entendendo por divulgação científica, né? Claro que esse formato lives, ele potencializou, propiciou uma experiência de mapeamento de um debate, de pontuar questões, né? De propor, pontuar e mapear questões, mas, por conta até do que você já colocou na sua introdução, né, o próprio formato impede um aprofundamento maior de questões, né? Agora, temos que pensar também que os congressos presenciais, da maneira como vinham acontecendo, também não estavam mais permitindo aprofundar questões, né? Nós todos temos essas experiências de circulação, e, infelizmente, essa é uma crítica que vinha sendo feita muito em todos os congressos que nós íamos, sejam nacionais, internacionais, na América Latina, ou na Europa, nos Estados Unidos, enfim, em todos os lugares era sempre essa crítica. A gente não debate, a gente vem, tem 15 minutos para falar, e mal dá tempo de fazerem perguntas. Então, assim, este formato de divulgação oral, ele já estava em crise na modalidade presencial, né? Então, a modalidade não presencial, né, online, ela não acrescentou nenhum grande problema. Nesse sentido, ela agregou positivamente, ela facilitou os contatos, facilitou os intercâmbios internacionais, a possibilidade de receber pessoas de fora, né, de compatibilizar a agenda, porque não tem os deslocamentos e tudo mais. Então, do ponto de vista assim, da divulgação oral,
eu acho que, a minha modesta avaliação, potencializou e foi positivo. Agora, claro que a divulgação científica não é só, né, essa divulgação de apresentações orais e debates orais. Então, o espaço do artigo, o espaço da revista, ele permanece com a sua importância, ali que é o espaço da reflexão mais aprofundada, né, mais fundamentada e de uma interpretação mais cuidada, mais aprofundada, né, acho que é uma boa palavra. Não vamos alimentar ilusões, né? As lives não vão permitir nenhum debate, como os congressos presenciais não vinham permitindo, nenhum debate aprofundado, e não é esta a proposta. Não é esta a proposta. A proposta é, sobretudo, da visibilidade. Eu acho que a palavra-chave é essa, visibilizar o que a gente faz, né? Nesse momento que a universidade vem sendo tão atacada, né? É fundamental que a gente visibilize, que a gente promova um espaço em que haja possibilidade de exposições e divergências de opiniões, né, que alimente uma reflexão, que fomente, mas no nível, não vou dizer superficial, porque não é esta a palavra, eu acho que é um nível, assim, que se propõe a mapear e pontuar questões, nada mais que isso. Né? Não é o espaço para a gente aprofundar conceitualmente nada, para a gente aprofundar teoricamente nada. É um espaço para pontuarmos, mapearmos, né, um debate dentro de determinada temática. Então, nesse sentido, eu penso que é possível, sim, fazer divulgação científica, posto tudo isso, né, na modalidade oral, sem perdas para o que já vinha sendo praticado presencialmente. Aliás, penso que ganho. O que a gente perde, claro, é o contato humano, é o abraço, é a sociabilidade acadêmica, e tudo isso é muito importante também, né? Aquelas conversas que às vezes acontecem fora da mesa de trabalho, fora da mesa redonda, às vezes são muito mais produtivas, evidentemente, né? No restaurante, no corredor, no coquetel, no encerramento, na abertura. Então, essa sociabilidade fora do evento oficial, ela se perde. E ela era muito rica também para alimentar e sobretudo, para os contatos, né, para aumentar a circulação. Então, assim, é isso que se perde. Mas do ponto de vista da substância da discussão, no momento em que você está expondo o seu trabalho, eu não vejo grandes perdas, porque o espaço lá era muito restrito também, e não havia dialogia. Talvez aqui haja até um pouquinho mais de dialogia, um pouquinho mais de possibilidade do público por conta dos chats, às vezes fica registrado, a gente responde depois, né? Então, já falei bastante. A segunda pergunta era... acho que eu já respondi as duas, né? Acho que depois eu volto, se for o caso. Obrigada. Obrigada, Ana. Agora eu vou passar a palavra ao professor Rafael Orsi, que está aqui conosco. Bom, saudações todas, todos, as minhas colegas de departamento que estão aqui nessa gravação. Eu penso que essa é uma atividade que tem os seus problemas. Ouçam, tem um caminhão passando do lado aqui. Vocês devem ouvir mais o caminhão do que a minha voz. Passou. Obviamente que ela tem uma grande capilaridade. Acho que o que a professora Ana Lúcia acabou de dizer é algo extremamente importante, que aqueles eventos que a gente está tradicionalmente acostumados a participar, do ponto de vista da exposição de um pensamento, exposição de alguma pesquisa, ele já vinha sofrendo nos últimos anos, para não dizer década, um certo esvaziamento, né? Eventos no qual há um certo esvaziamento, perdas, né, de debates. Não vou nem falar de qualidade, mas perda de debate. Se é a perda de debate, certamente é a perda de qualidade, mas vou só chamar de perda do debate. E esses outros meios, óbvio que nós não temos a intenção de ser youtubers, de ter 1 milhão de seguidores,
mas um canal como o Ciências Sociais em Diálogo, em 7 meses de atividade, nós temos cerca de 750, mais ou menos, 700 e alguma coisa, inscritos, que do ponto de vista acadêmico, isso é de grande relevância. Né? Então, nós temos uma capilaridade muito boa, considerando as temáticas tratadas, que obviamente que são de interesse social, de uma maneira bastante ampla, mas ela não é aquele, dado o meio que nós estamos fazendo a divulgação, aquele vídeo que as pessoas vão clicar para ver o que está acontecendo, para se distrair um pouco. Né? Então, o canal ele permite uma maior inserção, e eu acho que os números que nós temos do canal, ele mostra isso, a possibilidade de uma maior capilaridade, que tenho a impressão que se fosse um evento físico, semanal, como é o caso nosso, nós temos cerca de 43 horas de atividades, mais ou menos. Considerando esses 7 meses, com a frequência semanal, nós temos cerca de 43, 44 horas de atividade. Se nós tivéssemos um evento semanal de 1h30 nos nossos anfiteatros, eu não sei se nós teríamos 700 pessoas nos seguindo da forma com que há no nosso canal. Toda semana estariam ali, enfim, tendo contato em algum momento. Obviamente que um evento presencial, físico, ele pode ser gravado e depois ser disponibilizado nas redes também. Mas o canal, essa nova forma de divulgação científica, permite que as pessoas vejam de maneira assíncrona ou assíncrona. E isso é uma outra forma de inserção. Então, do ponto de vista da divulgação, isso também é bastante positivo, é bastante importante, as pessoas poderem retomar depois alguma questão. Para além da participação, e aí eu não vou entrar nessa seara, porque demandaria muito mais tempo de fala e talvez até uma pessoa mais especializada do que eu para falar sobre isso, mas a pessoa, nas redes sociais ou nos infomeios aí, ela tem uma liberdade maior de expressar, de perguntar, ela tem aquelas pessoas mais tímidas, com mais vergonha, ela se escondendo atrás da rede, ela consegue encaminhar uma pergunta. Então, dá mais possibilidades também, através do chat, de um diálogo com o pesquisador. E o que é interessante que a gente vê nos chats é que não necessariamente o próprio pesquisador palestrante responde. Uma pessoa faz uma pergunta no chat, um outro aluno que às vezes está numa outra parte, uma outra universidade, uma outra parte do mundo, ele responde aquela questão, ele se coloca naquela questão, emenda a pergunta do outro. Então, há uma dinamicidade, uma certa sinergia criada no diálogo, no chat, que o evento presencial ele não permitiria. Né? Então, como divulgação científica, eu estou plenamente de acordo com a professora Ana Lúcia, não é o momento de fazer um grande debate teórico, conceitual, grandes aprofundamentos, mas como exposição, mapeamento, apresentação de resultados de algumas pesquisas. O canal, ele esse meio, não só o canal, mas esse meio, ele é importantíssimo. E a academia, ela não pode, de maneira nenhuma, se voltar as costas a isso, e não dar vazão também a esse novo meio de divulgação. E um último ponto, para não me estender também mais, que eu acho que também já falei um pouco demais, mas é a questão da confiabilidade do emissor, da informação. Quando a gente fala divulgação científica através desse meio, é viável, né? Porque é um meio que normalmente tem muitos memes, tem muitas informações do qual a gente não tem tanta certeza. O que chancela um canal como o nosso é um canal científico. Né? Nas apresentações, a professora Karina, ela olha, é um canal pensado, desenvolvido e administrado pelo Departamento de Ciências Sociais da Faculdade de Ciências e Letras da Unesp de Araraquara, junto com o programa de pós-graduação em Ciências Sociais da Unesp de Araraquara. Aqui nós temos um corpo
de docentes, doutores que estão à frente desse projeto, fazendo os convites, ainda que o convidado não seja necessariamente um doutor, mas nós temos um cuidado ao selecionar as pessoas que vão dialogar conosco, há uma mediação nesse diálogo. Agora, a confiabilidade do emissor, eu também penso que seja extremamente importante no processo de divulgação científica, porque aquilo que nós estamos apresentando no canal não é algo que sai da cabeça de alguém numa bela manhã, não, é resultado de pesquisa, é um resultado de acumulado de discussões, é um acumulado de leituras, é um acumulado de debates. Então, eu penso que, como divulgação científica, é extremamente importante. E aí, se essa profusão de lives ela é boa, eu acho que sim, tomando esse cuidado de ver quem é o emissor daquela informação, para que a gente tenha a noção clara de quem é meu interlocutor, de quem eu estou recebendo aquela informação. Então, eu penso que o canal, esse meio de divulgação científica, ele é extremamente importante e como uma atividade também, acho que a professora Tereza passou sobre isso, como uma atividade de extensão, é importante e a academia deve incorporar isso como uma atividade permanente. Oxalá a gente, o ano que vem, 2021, a gente possa retomar nossas atividades presenciais. No entanto, isso não significa que esse meio virtual ele deva ser abandonado. Muito pelo contrário, ele deve ser fortalecido. Essa, pelo menos, é a perspectiva que eu tenho. Obrigada, Rafael. Eu acho que vocês levantaram pontos importantes, e antes de passar a palavra à minha colega Renata, eu vou colocar uma questão que eu acho importante a gente assinalar. Que você falou essa questão do chat, né? Uma coisa que nos preocupamos logo no início era com a questão do chat, né? E o comportamento, porque era um espaço que a gente não controlava, né? E o comportamento... E, assim, surpreendentemente, durante todas as lives que realizamos esse ano, nós nunca tivemos um problema em relação aos comportamentos no chat. As pessoas sempre foram muito respeitosas, muito positivas na sua participação, né? Nós não tivemos problemas, né, como acontece às vezes, né, de pessoas sendo mal educadas, sendo agressivas. Isso é muito interessante, porque mostra que quando você está fazendo um trabalho, né, que é um trabalho, vamos dizer assim, sério e bem pensado, isso tem reflexos também no seu interlocutor, né? Eu acho que isso é muito legal. Então, Renata, seus comentários sobre a primeira rodada de perguntas, e eu já tenho a segunda, viu? Bom, sobre a primeira rodada, Karina, eu diria que, do meu ponto de vista, não só esses novos meios são viáveis, como são saudáveis, positivos, né? Especialmente no que toca à divulgação da nossa produção de conhecimento para fora de um contexto acadêmico, né? Estou falando um pouco óbvio aí, mas estou falando no sentido de que esse tipo de comunicação ele nos permite reforçar para fora, né, a percepção da conexão entre a produção científica nas ciências humanas e sociais e a vida social, de um modo geral, né? Que sempre é um desafio, uma coisa que sempre que nós problematizamos, né? Nos perturba saber como, né, em que medida as pessoas de fato estão tomando pé, né, do que fazem os cientistas sociais. Além do que, são meios, como as falas anteriores mostraram, muito ágeis, né? O chat é um exemplo disso, né? E isso acaba compondo uma agilidade das próprias ciências sociais que estão sempre coladas na realidade, né? E muitas vezes as pessoas não percebem isso. Portanto, essa divulgação ela é fundamental, né? Na medida em que ela mostra a sua capacidade de proposição,
no sentido de se prospectar caminhos aí para a sociedade, né? E ela mostra, mais do que o estado da arte, o estado da atividade de produção de conhecimento, a dinâmica dessa produção de conhecimento. Então, eu fiquei muito entusiasmada com esses novos meios, isso me consolou bastante durante a pandemia, porque abre uma perspectiva para depois da pandemia. É isso. Eu acho que isso é importante, né? E um aspecto que a Ana levantou era de que, bom, nos congressos também a gente tem que falar em tempos curtinhos, né? Mas a vantagem é que nos congressos só nos ouviam aqueles que estavam participando da mesa. E agora a nossa fala está exposta a qualquer... isso eu acho que democratiza o acesso à informação. Né? Esse é um ponto importante. E essa é uma questão que eu trago nessa segunda rodada de pergunta, né, sobre divulgação científica, que é a questão das publicações. A Ana falou, olha, a principal forma de publicação da informação são os artigos, né, as publicações, realmente, né, a melhor forma de divulgar. Por quê? Porque é ali onde você consegue desenvolver ideia e tal. E essa é uma questão importante, né? Eu acho interessante que, na América Latina em geral, as revistas que publicam artigos acadêmicos são revistas abertas, né? Até por questões estruturais, que é uma região mais pobre, então, se você tiver que ficar pagando pelos artigos, isso inviabilizaria as revistas, né? Hoje em dia, a maioria das revistas sobrevivem, pelo menos no Brasil, de aportes governamentais, né? Porque ninguém mais assina as revistas, já que elas estão disponíveis na internet. Essa é uma questão importante. E é uma questão interessante porque isso está mudando também ao norte, né? Ou seja, na Europa, saiu uma medida da União Europeia dizendo que agora as revistas têm que... a produção científica financiada por governo tem que ser divulgada, tem que ser aberta. E aí, uma coisa que é interessante, né, que me chama a atenção, é que os nossos colegas europeus agora querem publicar nas nossas revistas, porque elas são de acesso aberto. E, ao mesmo tempo, aqui, a falta de financiamento está levando muitas revistas a cobrarem para publicar. Como é que vocês veem esse contexto, né, das publicações abertas e como isso poderia estar complementado, né, com essas novas dinâmicas, né? Abrindo, como é que a gente poderia aproveitar esse espaço onde as informações estão abertas, né, mas muita gente não sabe, que acho que esse é um ponto importante, né? As pessoas, às vezes, querem informação sobre uma coisa e elas procuram na internet, mas não procuram nos textos acadêmicos. Então, coloco essas questões para você. Vamos seguir a mesma ordem da primeira rodada. Tereza. Olha, eu só queria acrescentar uma coisa, que já existem áreas do conhecimento que trabalham com a questão da informação e da divulgação científica. Pessoal que trabalha com ciência, tecnologia e sociedade, tem áreas específicas na CAPES e no CNPq para isso, trabalha com essa discussão e o papel que a divulgação e a informação científica traz para o crescimento e o avanço da ciência. Tem também uma outra área do conhecimento, que é mais recente, que é a de sociologia digital, que está crescendo, tem muita coisa produzida sobre isso, então não é uma coisa que surgiu da pandemia, ela foi acirrada pelos efeitos que a pandemia trouxe para universidades, mas antes disso já havia uma série de movimentos nas áreas acadêmicas e científicas para que essa informação e essa divulgação chegasse a um público maior.
né? Acho que uma coisa é a nossa atividade acadêmica, estrito sensu, em congressos, em revistas acadêmicas, e a outra coisa é essa atividade de divulgação e de informação, que atende um público que não é necessariamente o público acadêmico. Pode ser o público dos nossos alunos, dos nossos colegas, mas como está em plataformas que são abertas e que as pessoas podem acessar, essas plataformas elas permitem que públicos diversos que possam ter interesse nas áreas e nos temas com os quais nós trabalhamos possam acessar as nossas lives, né? Em relação à pergunta da Karina, essa mudança já vinha acontecendo também há algum tempo, e essa mudança, inclusive por decisão dos critérios de avaliação da CAPES. Todas as revistas que são mais coalizadas necessariamente não poderiam mais ter produção impressa, mas tudo online, né? Tem uma questão do custo, mas tem uma questão também embutida nessa história, que é a questão da informação e da divulgação científica e do papel que a ciência tem para trazer as informações que estão sendo construídas, o conhecimento que está sendo construído para a sociedade, né? Acho que essa é um projeto que não vai se encerrar, o escrito está encerrado, acho que agora tudo vai ser online, tá? Não tem outro jeito. E a questão da cobrança, Karina, que ainda você falou que eram as revistas latino-americanas eram abertas, o Brasil já está no movimento de cobrar artigos. Tem várias revistas e várias produções de livros que só saem, mesmo livros que são produzidos por editoras universitárias, que são editados por editoras universitárias, tem essa questão da cobrança. Por quê? Porque os recursos se tornaram escassos, há uma necessidade de produção que é avaliada tanto nos departamentos, na graduação, quanto na pós-graduação. Então, essa questão, acho que é uma questão para ser discutida, mas acho que é uma questão muito difícil de ser revertida. Obrigada, Tereza. Ana? Oi. Então, é muito interessante essa questão que você traz, Karina, e as colocações da Tereza também, porque remete àquilo que o Rafael colocou em algum momento da fala dele, sobre o controle de qualidade, vamos chamar assim, né, entre aspas, mas essa coisa, não é se falar, defender o canal, ou um canal como esse, não significa defender, cada um vem e diga o que quiser numa bela manhã que acordou com uma ideia ilustrada, né? Então, é um pouco o resultado de processos de pesquisa, de trabalho intelectual, né, e sistemático. Sempre ter esse cuidado com a seleção, né? E quando a gente fala de revistas, claro que abrir a revista é super interessante, tem que abrir tudo mesmo e democratizar o acesso, né, para todos os interessados. Claro que a maior parte dos interessados será o público acadêmico, mas eventualmente vai ter outros tipos de interesse também. Mas o que se abre é o acesso ao público, né, à divulgação. É preciso que, nesse momento, nós, na universidade, tenhamos muito cuidado com aquilo também que diz respeito ao que se publica e ao controle do que se publica. Ou seja, as revistas precisam, mais do que nunca, ter conselhos editoriais sérios, levar a sério os pareceres pelos pares, né? Cuidar desses critérios de o que se coloca na revista, né? Porque, sob pena de nós banalizarmos, né, o conhecimento acadêmico. Então, tem esse pequeno cuidado que a gente tem que estar atento, porque agora, mais do que nunca, com a abertura, eu sou favorável a ela, vai circular mais, né, as ideias vão circular mais, o conhecimento vai circular mais, e ele precisa passar por alguns crivos. Não é? Como a gente está em ciências humanas, e você sabe, né? Eu sempre brinco assim, as minhas tias são todas frankfurtianas, porque todas falam mal da telenovela, embora todas as noites estejam lá na sala assistindo, né?
Então, assim, isso é um horror, é uma imoralidade, tira as pessoas das preocupações mais importantes, então tudo aquilo que a escola de Fleury produziu com tanto cuidado, né, fica, assim, banalizado, porque cai no senso comum, né, nós estamos lidando com temas que são muito presentes no dia a dia das pessoas, no cotidiano das pessoas, então é preciso, só queria chamar atenção para isso, né, que os conselhos editoriais trabalhem muito seriamente, que os pares façam, de fato, eu tenho dado pareceres para muitos artigos, gente, olha, tem chegado coisas bem preocupantes, sabe, de revistas, assim, consideravelmente sérias na nossa área, estou falando de verdade, então, e claro, venho recusando, pedindo para refazer e tal. Eu acho que a gente tem que só ter essa responsabilidade, né, mas sou super favorável, acho que é uma tendência irreversível mesmo, né, e tem que ser, eu acho que eu estou de acordo com essa tendência, tem que ser esse sentido, o conhecimento tem que ser cada vez mais publicizado, mas não se pode, né, perder de vista os crivos, né, os controles de qualidade diante das temáticas e das problemáticas com as quais a gente lida nas ciências humanas. É só isso que eu tenho a dizer. Obrigada, Ana. Passo a palavra, então, ao Rafael. Eu não quero ser repetitivo do que foi dito, mas eu imagino que seja realmente uma tendência irreversível essa da disponibilização dos materiais nas redes, né, e aí de maneira virtual, e até porque isso é importante, é bom, porque volto a frisar, aumenta a capilaridade, chega a áreas onde a dificuldade é muito maior em relação ao material impresso, você diminui os problemas logísticos, né, ou o custo logístico, o atrito do espaço, você consegue diminuir nesse caso. Então, eu acho que é uma tendência realmente importante. É claro que tem toda uma outra discussão que está por trás, estrutural, que está por trás, né, que está bem junto com isso, que é as formas com que a gente vai conseguir acessar esse material. Ele está na rede, mas como que eu vou conseguir acessar esse material? Mas penso que seja realmente uma tendência na qual nós caminhamos e não voltaremos. Em relação a esse material, então, ter acesso aberto, eu sou um grande defensor disso, obviamente, né? Porque nós estamos falando da democratização da informação, né? O conhecimento científico produzido, nós sabemos que a maior parcela do conhecimento científico produzido no Brasil, falando, né, no nosso país, ela vem das universidades públicas com financiamento público, nós não podemos esquecer disso de maneira nenhuma, né? Os grandes produtores de conhecimento do nosso país são as universidades públicas, e se recursos são públicos, eles devem, então, ser disponíveis a toda a sociedade. É claro que, dada a linguagem, dada a própria repertório que é necessário ler muitos desses artigos, ele não é acessível à maior parcela da população, porque são artigos científicos. Assim como se eu for ler, de repente, alguma revista no qual tem uma linguagem na qual eu não domino, vou ter grande dificuldade. Preciso de mim. Então, tem alguém com o microfone aberto. Obrigado. Terei grande dificuldade e terei um tempo para poder me adaptar àquela linguagem, entender o que significa. Então, ela é restrita, mas deve ser aberta para que todos possam acessar de alguma maneira. O que isso está trazendo? Só vou retomar um pontinho trazido pela professora Ana Lúcia, que eu vejo que nessa discussão aqui, 3 elementos são chaves. Primeiro, a qualidade daquilo que está sendo colocado nas redes e está aberto, como que isso é incorporado pelo mercado e como essa dimensão ela realmente tem potencialidade de democratização. O que eu estou democratizando? Isso dialoga com as outras 2 variáveis, que é o mercado e a qualidade. Para discorrer disso, nós precisaremos de um pouco mais de tempo, mas de maneira, a grosso modo, a questão da qualidade. Nós não podemos entrar numa onda se eu estou disponibilizando numa ponta o artigo para qualquer pessoa que tenha acesso, como que eu estou captando recursos para esse artigo estar disponível de maneira aberta. Em muitos casos, nós temos a captação na outra ponta, que é quem está fazendo a submissão, ou seja, o pesquisador. E aí nós
criamos a possibilidade, algo que já é muito recorrente, nós sabemos disso, no Brasil eu não tenho conhecimento muito, mas em relação a isso, mas a gente sabe que nos Estados Unidos, na América do Norte, tem muitas revistas chamadas tóxicas, que são revistas no qual você submete, paga e é aprovado. Então, o conselho editorial, ele trabalha de uma maneira quase que subserviente ao mercado. Então, você recebe um artigo, o próprio conselho editorial, já ouvi casos de mudar algumas coisas, deixar mais com cara científica aquilo que foi apresentado, e tem até artigos que falam sobre isso, artigos discutindo revistas tóxicas. E aí disponibiliza de maneira aberta para o mercado. O que eu estou democratizando, então? Qual é a qualidade dessa informação? Então, nós temos que pensar fundamentalmente no que a professora Ana falou, que é conselhos editoriais que sejam bastante sérios e responsáveis. Não é porque você tem uma cadeia, né, em alguns casos, que começa a ser cobrada submissão, então não a divulgação, mas a submissão do artigo, que você vai ter o aceite automático daquele artigo. É claro que eu estou dizendo de revistas tóxicas, né? Há muitas revistas que cobram na América do Norte e são revistas extremamente sérias, né? Extremamente sérias. O fato de pagar não significa que vai ser aprovado. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque isso vai rebater numa questão de mercado, da sobrevivência do negócio. Então, a revista científica ela não pode se transformar num negócio, que se eu colocar apenas como mercado, ela virou mais uma mercadoria sujeita a todas as pressões desse mercado. E aí você escapa escapa totalmente daquilo que deve ser a função de uma divulgação acadêmica, que é produzir conhecimento, divulgar as pesquisas, fortalecer os aspectos vinculados à teoria, metodologias, enfim, enriquecer o conhecimento. Poderíamos falar mais sobre isso, mas eu vou, encerrando, nós temos que pensar a democracia. Então, eu tenho que ter, obviamente, acesso aberto à informação, sobretudo aquelas financiadas por recursos públicos, das universidades públicas. Mas, em momento nenhum, eu posso esquecer da qualidade daquilo que eu estou democratizando, com o risco de divulgar de maneira livre, para que seja lá quem for, materiais imprecisos, com uma qualidade muito ruim, ou até pior, com má fé, né, que isso. Então, é muito pior. Eu penso que nós temos que tomar bastante cuidado em relação a essa dinâmica. Cuidado esse, último ponto, cuidado esse que nós temos que ter também com a divulgação científica dentro do canal. Óbvio que nós não vamos nos transformar em mercado, não é isso que estou dizendo, mas é um movimento de democratização das pesquisas, da informação, de alcançar novos grupos de pessoas, não necessariamente apenas acadêmicos, mas nós não podemos, em momento nenhum, esquecer da qualidade daquilo que está sendo colocado no ar, da responsabilidade que esse grupo, não é editorial, mas que esse grupo de professores que estão à frente desse canal tem que ter com as informações, com aquilo que está sendo colocado. O que não significa enviesamento, não é enviesamento, é seriedade no debate, né? Pluralidade de ideias, mas com seriedade. Era isso que eu queria dizer também. Obrigada, Rafael. Eu passo a palavra, então, à professora Renata. Obrigada, Karina. Serei breve mais uma vez. Diante de tudo que os colegas já colocaram, e ressaltando essa passagem que o Rafael faz das publicações propriamente, especificamente científicas, ainda que online, né, e as lives, né, e eu queria ressaltar esse aspecto das lives. Por quê? Porque as publicações científicas, mesmo online, elas são mais alvos de um público específico. Quem vai buscar é um público possivelmente mais amplo, mas mais específico. E as lives, elas são abertas, né? Então, tomando todos esses cuidados que o Rafael apontou, o que eu queria dizer ainda que assim, elas são muito positivas, né? Na medida em que elas ajudam aí a qualificar as opiniões, né?
Esse é um ponto fundamental, porque as pessoas, na verdade, elas têm um grande desconhecimento, não só da produção científica, mas da linguagem científica. Evidentemente que não se vai propor aqui que as pessoas incorporem uma linguagem científica dura, né? Mas elas tomarão mais conhecimento do que é essa linguagem e, portanto, transitarão melhor por ela e terão condições, supostamente, suponho eu e espero, né, de incorporar isso nas suas vidas, na formação das suas opiniões, enfim. É isso. Obrigada, Renata. Só complementando, que eu acho que um papel importante dessas divulgações científicas, né, é que elas vêm complementar, às vezes, as informações jornalísticas, né? Porque muitas vezes temas são tratados nas mídias, né, comuns de uma forma mais descritiva, né? Só colocando... E, às vezes, não há uma reflexão sobre aquilo, né? E, então, por exemplo, experiências como o nosso canal e outras lives acadêmicas, elas aprofundam aquele aspecto, divulgam de uma forma, vamos dizer assim, um pouco mais reflexiva, mostrando aspectos, pontos que normalmente numa análise descritiva jornalística não aparecem. Nesse sentido, né, eu vou encaminhar o encerramento desse programa, né, chamando a atenção para que a proposta desse canal é continuar em 2021, e nós já temos, inclusive, a programação do mês de janeiro pronta, né? Nós vamos ter aqui a presença do professor Heitor Frugoli Júnior, falando, né, um pouco dessa experiência do confinamento, né? Então, começamos 2021 já falando, de novo, dos efeitos da pandemia, né? Vamos ter também a fala do professor Rodrigo Constante, que vai abordar a questão ambiental e o espaço rural na contemporaneidade brasileira, que essa é uma questão que está muito presente hoje, né? Na terceira semana de janeiro, nós vamos ter a presença do professor Marcos Cordeiro Pires, falando sobre os dilemas para o Brasil, diante das relações entre China e Estados Unidos, ou seja, no meio dessa briga, como ficamos, né? E na última semana de janeiro, vamos ter a presença da professora Daniela Vieira, falando sobre as transformações do rap, né? O rap é rap música mesmo, entre o mercado e a luta antirracista. Então, acho que são temas, né? Já começamos o ano vamos começar o ano com bastante questões, né? E a ideia é dar continuidade a essa experiência. Eu agradeço imensamente aos meus colegas que aqui participaram, que durante esse ano dividimos, né, as tarefas de coordenar esse canal, né? E agora, em 2021, outros participarão também, né? Haverá uma certa renovação para poder também dinamizar e trazer novos temas, e acho que foi uma experiência muito positiva. Agradeço, então, aos meus colegas e à nossa audiência, né, pela participação e por propiciar, vamos dizer assim, apoiar essa experiência. Um feliz ano novo a todos. Espero que 2021, se for pelo menos 50% menos problemático, já vai ser ótimo. Eu acho que vamos ter muita coisa para conversar, e no último programa desse ano, o nosso canal vai fazer um balanço sobre os temas aqui discutidos e abordados, né? E sobre essa experiência, né, dessas discussões. Então, até presencial, ou ao vivo, até janeiro, e semana que vem, não deixe de nos assistir. Muito obrigada a todos, e até 2021.